sei que uma preocupação que a nossa cidade, eu digo nossa, eu estou aqui há quase 3 anos, nossa cidade de São Paulo tem com a água, né? Não é tão comum, pelo menos não é normal, as pessoas beberem água sem estar filtrada, ou seja, direto da torneira. Mas você vê na propaganda na televisão falando do tratamento da água, e uma das preocupações que o nosso governo tem em relação a isso. Mas a minha pergunta é o seguinte, né? Apesar disso tudo, a pergunta que eu queria que a gente estivesse pensando é: alguma vez você já bebeu água suja ou água contaminada? Você já tomou uma água e alguém falou para você: olha, essa água aí está suja. Aí qual foi a sua reação? Foi de felicidade? Você ficou contente? Puxa vida, que pena que você me avisou, eu estava gostando tanto dessa água, agora eu estou gostando mais ainda dela. Mas é algo parecido com isso que eu gostaria que nós estivéssemos refletindo hoje, da Palavra de Deus. E o texto que eu gostaria que nós estivéssemos meditando tem a ver com isso. Está lá em Provérbios, texto de Provérbios, capítulo 25. Se você conhece o texto, você vai saber qual é. Capítulo 25, versículo 26. Provérbios 25, 26. Antes de nós lermos esse versículo, eu queria dar um contexto. O que esse texto está... Qual a importância, não só pelo fato de estar escrito na Bíblia, é lógico, não fala assim a importância desse versículo, ele está escrito na Bíblia, mas não só isso, ou não só tudo isso, mas para nós entendermos o contexto, esse aqui, se você olhar o versículo 1 do capítulo 25, você vai começar a perceber isso. No versículo 1 do capítulo 25 diz assim, são também esses provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Quem foi Ezequias? Deus está dizendo que foi um dos reis de Judá. Mas o interessante, que eu quero que nós vejamos, está lá em 2 Reis, capítulo 18, vocês vão começar a entender isso. Eu incentivo você a ler o Velho Testamento, aí você vai conseguir entender, de modo geral, a história da Bíblia, ou a história que transcreve, né, o que está acontecendo na Bíblia. Aqui nesse capítulo, nesse livro aqui de 1 Reis, 1ª, 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, trata sobre a história dos reis de Israel. E aqui nessa ocasião, está acontecendo isso aqui, aconteceu a divisão do reino. Se tornou o reino de Israel e o reino de Judá. E normalmente, se você ler os livros de 1ª e 2ª Reis, de 1ª e 2ª Crônicas, você vai perceber que os reis de Judá, eles eram mais firmes com Deus do que os reis de Israel. E um desses reis de Judá, que eram firmes com o Senhor, foi o rei Ezequias. E lá no capítulo 18, os versículos 1, 2 e 3, nós vamos ver o que aconteceu com a vida desse jovem. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. No 3º ano de Oséias, filho de Elás, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filho de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Então, voltando lá para Provérbios capítulo 25, quando nós vemos aqui, no começo do versículo, no começo do capítulo, dizendo que estes também são os provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. E uma das coisas que Ezequias fez foi restabelecer o uso que já estava caído no esquecimento da palavra do Senhor no
culto público ou quando eles estavam reunidos. E uma das formas que Ezequias teve para fazer isso foi transcrevendo os provérbios que o rei Salomão havia escrito. E provavelmente, a história diz que provavelmente essa transcrição de Ezequias aconteceu mais ou menos 200 anos depois que Salomão havia existido. Obrigado, Josué. O ventilador é bom, mas também atrapalha. Mas eu prefiro mais assim do que sem ventilador. Deixa ele aí. Vamos ver as páginas, a gente vê que está vindo bem. Então, essa transcrição que Ezequias fez aconteceu mais ou menos 200 anos depois de Salomão. E uma das coisas que ele transcreveu foram esses provérbios. Agora, isso posto, essa explicação sobre o texto em si, agora eu quero que nós leiamos aquilo que diz o versículo 26 do capítulo 25 de Provérbios. Uma das coisas que ele diz é o seguinte: como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Eu fico imaginando, na história do povo de Israel e de Judá, aquela confusão que estava em termos de crença, de influência de outras religiões no meio do povo. E 200 anos depois, está acontecendo aquilo tudo, depois do reinado de Salomão, de Davi e tudo mais. Vem o rei Ezequias e transcreve estes provérbios. Se você for reparar, não sei se a tua Bíblia é como a minha, mas ela tem alguns títulos, né? E o título desse provérbio em particular, do capítulo 25, são os provérbios concernentes aos relacionamentos, né? Então tem os relacionamentos interpessoais, com o rei, com o próximo, com os inimigos. E aí chega onde está o versículo 26, fala consigo mesmo, ou seja, o relacionamento com você mesmo, com nós mesmos. E uma das coisas que nós vemos é isso que diz o versículo: como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Eu quero que nós vejamos pelo menos 3 situações que estão presentes nesse texto aqui, para a gente poder refletir sobre a nossa vida nesse mundo pós-moderno, onde as influências, onde aquilo que eu creio influencia só a mim, e aquilo que você crê não influencia o outro, porque o outro pensa diferente de nós, e nós conseguimos conviver juntos. Mas é nesse ambiente que eu quero que nós pensemos e refletamos sobre esse versículo que diz. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é a distinção que o texto nos mostra sobre o justo e o perverso. Todas as vezes que aparece esse termo justo e perverso no Velho Testamento, está falando, como nós conhecemos, de cristãos incrédulos, tá bom? Ou seja, daquelas pessoas que são filhas de Deus e daqueles que não são filhos de Deus, daqueles que são salvos em Jesus Cristo, daqueles que não são salvos em Jesus Cristo. Então está falando dessas características. E se nós olharmos no Novo Testamento, nós vamos ver que essas características, Jesus Cristo fala sobre alguma dessas características. E eu quero que nós olhemos lá em Mateus capítulo 7, versículos de 16 a 21. Mateus 7, de 16 a 21. A gente vê algumas dessas características. Não vamos ver todo o texto, mas só para a gente poder saber. Mateus capítulo 7, no versículo 16 a 21 diz assim: ele está falando, Jesus Cristo está falando sobre, ele começa dizendo no versículo 16: pelos seus frutos os conhecerão. Colhe-se porventura a uva de espinheiros ou figo de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém árvore má produz maus frutos. Aí vem falando no versículo 18, 19, versículo 20 e 21, ele diz: assim pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Então aqui nesse versículo, especificamente o versículo 21, ele está mostrando sobre essa distinção, como essa distinção acontece. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí a distinção entre o justo e o perverso. Há um versículo, há um texto clássico, né? Que é 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. Nos versículos 14 a 16. Digo clássico porque é bem conhecido. Ali está falando sobre o relacionamento entre o justo e o perverso. 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 a 16. Paulo, quando escreve, ele começa com versículo 14: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, ele começa: que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre luz e trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente, como ele próprio diz: habitarei e andarei entre vós e sereis o meu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui é outro texto onde fica clara essa distinção que há entre o justo e o perverso. Aqueles que são cristãos, eu acho interessante isso, no versículo 15 ele diz, né? Que união entre o crente e o incrédulo, ou seja, aqueles que são justos e aqueles que não são justos. Então, existem outros versículos, muitos outros textos que mostram essa distinção entre quem é justo e quem é perverso. Mas basicamente é isso: aqueles que são salvos em Jesus Cristo e aqueles que não são salvos em Jesus Cristo. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria que nós estivéssemos vendo a respeito do texto de Provérbios 25, 26. O segundo aspecto, que está lá no texto também, voltemos lá no versículo 26, ele fala da ilustração. E o texto mostra que o justo cede ao perverso. O que é isso? O que ele está mostrando com isso? Ele usa a ilustração de fonte e de água, né? O que eu achei interessante, o que eu queria realmente estar destacando aos irmãos, é o seguinte: como fonte, ele diz lá no versículo, começo do versículo, como fonte que foi turvada e como manancial corrupto. O que ele quer dizer isso? O que ele está querendo mostrar para nós? O que nós podemos tirar disso aqui para a nossa vida? Que num determinado momento, aquela fonte, aquele manancial, era uma fonte, um manancial de águas limpas. Uma fonte, um manancial que trazia vida. As pessoas iam para aquela fonte, para aquele manancial, para matar sua sede. Mas em algum momento, o texto não diz isso, mas ele pede para nós pensarmos sobre isso. Em algum momento, a água foi turvada, a água foi corrompida. Em algum momento, a água não se tornou mais fonte de vida, se tornou uma água imprópria para beber. E o que me chamou a atenção, que eu gostaria realmente que a gente estivesse pensando, é que agora as pessoas que vão até essa fonte, até esse manancial, procurar água para matar a sua sede, elas não encontram mais. Elas ficam decepcionadas, ou elas se sentem enganadas, porque o manancial está lá, a fonte está lá, mas ela não está cumprindo a função a qual ela existe. E é isso que o texto nos mostra, e é isso que eu gostaria realmente de chamar a nossa atenção. Outro aspecto também que nós podemos ver no texto é
O que pode ter sujado aquela água? O que aconteceu que fez com que aquela água se tornasse imprópria para beber? O versículo diz, no final do versículo diz: assim é o justo que cede ao perverso. A realidade é essa. O que tornou aquela água imprópria para o consumo foi os justos ter cedido ao perverso. E quando nós lemos essa frase, o que me vem à mente é o seguinte: é que em um determinado momento, o justo, ele sabe que aquilo que o perverso o está seduzindo, que é essa ideia, quer que ele faça, ele sabe que é errado. Mas, de tanta sedução do perverso, o justo faz aquilo que ele sabe que não tem que fazer. Por isso que o texto diz que o que suja a água é o fato do justo ter cedido ao perverso. E essa ideia da palavra ceder é a mesma ideia da palavra cair na tentação. E lá na Bíblia nós vemos, é interessante, né? Tiago ele mostra o processo total da tentação, né? Ele diz que nós não podemos dizer que nós somos tentados por Deus, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Aí ele fala da ideia de nascer, de ser gerado essa cobiça, e com isso gera o pecado, e o pecado consumado leva à morte. Então o que torna a água suja é o fato do justo cair na tentação, ou seja, ceder ao perverso. Mas algo que eu gostaria de chamar a nossa atenção aqui, aí os irmãos podem entender, se eu não falar isso, talvez o irmão possa entender isso, que o pastor está querendo dizer que a gente não tem mais que se misturar com os perversos, com aquelas pessoas que não são incrédulas. Não é isso. A Bíblia também nos diz, o próprio Jesus Cristo nos diz que nós devemos ser sal e luz. Amém. A Bíblia nos diz isso, que nós devemos ser sal e luz. E o que a Bíblia nos mostra é que nós devemos influenciar e não sermos influenciados. Nós temos que estar no mundo, mas não sermos no mundo. Nós temos que viver no mundo, mas não como vivem as pessoas do mundo. É certo aquilo que o pastor Neilson comentou sobre o envolvimento que nós podemos ter na nossa cidade. Porque todo o envolvimento que nós podemos ter na nossa cidade, que trouxer bem para a nossa cidade, não vai ser só bem para as pessoas que vivem aqui e não são cristãs, mas vai fazer bem para nós também. Por isso que eu faço questão de estar abrindo esse parênteses aqui para a gente poder pensar nisso. E algo também que eu gostaria que nós estivéssemos pensando, depois disso que nós vimos, sobre essa distinção entre o justo e o perverso, sobre essa ilustração, né, do manancial e da fonte que foi corrompida, depois de vermos o que é que suja essa água. E algo que eu gostaria que nós estivéssemos pensando também é o seguinte: como é que o justo não cede ao perverso? Como é que essa contaminação é evitada? Vamos dizer assim. E aqui eu gostaria de estar mostrando alguns aspectos práticos sobre isso. O versículo não diz isso. Ele diz algo para nós estarmos refletindo, para nós estarmos pensando na nossa vida como cristãos. Como fonte turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Mas como nós, como justos, que vivemos nesse mundo, podemos não ceder ao perverso. E o primeiro aspecto que eu gostaria que nós estivéssemos vendo está lá no Salmo 119, versículo 11. Alguém pode dizer o que está escrito nesse salmo sem olhar na sua Bíblia? Guardar as palavras do meu coração até contra ti. Tem a ver com isso também, gente. Guardai tua palavra no meu coração. Lâmpada 119, 11.
O que diz aí? Guardai a palavra no meu coração, que é contra o fim. Não é o 9, né? É o 11. Muito bem, Gina. Pegadinha. O que diz o texto? Alguém pode dizer, por favor? Escondi. Como é que nós podemos não ceder ao perverso? Tendo a palavra de Deus na nossa vida. Mas isso não significa que você tem que ser um colecionador de Bíblia. Tem a Bíblia em grego, tem a Bíblia no hebraico, tem a Bíblia trinitariana, tem a Bíblia... esqueci, tem mais outros, de King, Bíblia de Kingston, e a Bíblia de Genebra, e a Bíblia em alemão, a Bíblia para homem, a Bíblia para mulher, a Bíblia para criança, a Bíblia para a mulher que ora, a Bíblia para o homem que ora, a Bíblia para o líder, a Bíblia para o líder que já está aposentado, a Bíblia para o líder que está começando, a Bíblia para o obreiro. Tem todos os exemplares. Mas isso não ajuda. Ajuda a nós não cedermos ao perverso. Quando nós temos essa atitude que diz Salmo 119:11, nós temos a disposição de esconder. Quando diz esconder, é você ler a Bíblia, meditar naquilo que diz a Bíblia e colocar em prática aquilo que diz a Bíblia. É nos desafios que nós temos no nosso dia a dia, que nós temos muito, você pensar, puxa, será que isso tem a ver com o texto que eu li hoje? Aí você diz, qual o texto que eu li mesmo? Ah, não li nenhum. Aí não vai ajudar. O desafio que Deus nos coloca para nós não cedermos ao perverso é quando nós temos a disposição de esconder no nosso coração a palavra de Deus, de lê-la, de praticá-la na nossa vida. Esse é o desafio que a palavra de Deus nos coloca. Com outros parênteses, não estou dizendo nada contra essas Bíblias, tá bom? A Bíblia da mulher, do homem e tudo. E eu creio que a pessoa que pensou nisso, a intenção dela realmente era estar ajudando a nós, cristãos, a estarmos meditando mais na palavra de Deus e a estarmos colocando ela em prática. Então que nós possamos usar essa ferramenta, né, que Deus nos dá da melhor forma. E uma outra forma também que eu estive pensando, para que a gente pudesse estar realmente não cedendo ao perverso, é aquilo que diz o Salmo 37. O Salmo 37 diz o seguinte, que nós não devemos ter inveja do perverso. Salmo 37. Eu estava lendo esse texto de Salmo 37 e achei muito interessante, desafio os irmãos a estarem lendo e em particular escondendo no seu coração esse capítulo 37 desse Salmo. Ele começa dizendo, versículo 1: não te indignes por causa dos malfeitores. Aqui nós podemos colocar a palavra perverso também, que se encaixa. Não se indigne por causa dos perversos, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. O Senhor diz para que nós não façamos isso. E o que é que algumas vezes na nossa vida nós temos essa tendência de termos inveja dos perversos, ou de querermos desistir, de jogar a toalha, como diz? É quando nós ouvimos e vemos situações que acontecem na vida daqueles que não são cristãos e não acontecem na nossa. Eu não sei quantos de vocês, na última semana do ano, se você assistiu a sua televisão, você deve saber o que eu estou falando, ouviu sobre a Mega Sena da virada, não é? Quantos milhões era para cada ganhador? Né? Sei lá eu quantos milhões. Nem consigo imaginar quantos milhões, né? Dá para fazer um mural muito gostoso, né? De
tantos milhões que tem. Brincadeira. Mas é muito dinheiro. Aí alguns irmãos talvez puderam pensar, puxa vida, já pensou se Deus me desse a graça de ganhar tudo isso? Eu dava 10% para a minha igreja. A gente comprava a quadra toda de Pompeia, comprava todas as casas, já fazia um monte de coisa. Já pensou? Acabava a construção, não tinha mais preocupação com isso. Amém, né? Vamos jogar e Deus que me abençoe. Fazer uma fezinha. Talvez isso possa ser um motivo de inveja. Um outro motivo de inveja é a prosperidade que você vê as pessoas que não são cristãos no seu trabalho, na sua vizinhança, que você conhece, tem. E você lá, planejando o mês de janeiro, não é nem o ano, é o mês de janeiro, né? Porque é tanto IP, IPTU, IPVA, IP, e vários IP, vários impostos. É primeira parcela da negociação da mensalidade da escola, é onde vai colocar. Você passa lá, né, a verniz na cara e vai lá falar com o diretor da escola do teu filho para ver se ele dá um desconto a mais, porque esse desconto que deu não é suficiente. E você vê tantas outras pessoas que não são cristãs não tendo que fazer isso. Mas o texto de Salmo 37 é muito importante para nós escondermos na nossa vida, porque o texto nos diz, Davi nos desafia a nós pensarmos maneiras práticas para não cedermos aos perversos. O texto diz lá, nós lemos no versículo 1, mas no versículos de 3 a 7, né? Eu não vou ler, mas vocês podem ler. O que eu gostaria de chamar a atenção é que esses versículos de 3 a 7, ele diz o quê? Confia, agrada-te, entrega e descansa. Olha que interessante. O texto está nos dizendo que nós devemos confiar no Senhor. O texto está nos mostrando que nós devemos nos agradar do Senhor. O texto está nos dizendo que nós devemos entregar os nossos caminhos do Senhor e descansar. Em quem? No Senhor. No versículo 4 também ele fala que nós devemos deixar a ira e abandonar o furor. No versículo 16 diz assim: mais vale um pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios, ou a abundância de muitos perversos. Versículo 17 fala que o Senhor sustenta aquele que é justo. Versículo 18 diz que o Senhor conhece os dias dos justos. Versículo 19 fala o seguinte, que o justo, no caso, não será envergonhado. Versículo 22 diz que Deus abençoa o justo. Versículo 23, o Senhor firma e segura o justo. Versículo 28, o Senhor não desampara os seus santos. Versículo 39 e 40 diz que o Senhor salva o justo. E a conclusão que nós podemos ter disso é o seguinte: Deus quer que nós cedamos aos perversos? Olha só como o texto desse capítulo 37, Deus nos chama a atenção para que nós percebamos quem nós somos diante dele, para que nós não percamos o foco e nos tornemos uma fonte ou um manancial do vago ou corrupto. É isso que Deus quer para nós. Deus olha para nós do céu e diz: meu filho, muda o foco, olha aqui, olha o que eu dou para você, olha quem você é para mim. Então você não precisa ter inveja do perverso, você não precisa ficar bravo porque ele está prosperando e você não, porque diante de mim você é muito mais. Diante de mim, eu te firmo, eu te seguro,
eu te amparo, eu salvo a tua vida. É esse Deus que nós temos. Por isso, voltando lá para Provérbios capítulo 25, versículo 26, eu achei muito importante o fato de saber que essa ligação, com o texto e a história de vida de Ezequias. Ezequias foi um dos poucos reis que teve a disposição, assumiu a disposição como um líder de ser diferente. Falou, não, daqui por diante nós vamos ser diferentes, vamos ser do jeito que Deus quer mesmo. E ele chamou a responsabilidade do povo. E por isso que uma das coisas que Deus deu oportunidade para que o rei Ezequias estivesse transcrevendo foi esse versículo: como fonte que foi turbada, manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. E aqueles que são salvos em Jesus Cristo, nós não precisamos ceder ao perverso. Se nós entendemos, como diz o Salmo 37, quem nós somos diante de Deus. E algo que eu gostaria de estar pensando junto com os irmãos, os desafios que eu gostaria que nós estivéssemos pensando, além desses que já foram lançados, é o seguinte: o que é que tem sujado a fonte ou o manancial de Deus, que é a nossa vida? O que é que tem turvado a água? O que é que tem causado em nós inveja ou ira com respeito à vida do perverso? O que é que nós temos feito na nossa vida que às vezes permite com que nós cedamos ou caiamos na tentação de fazer ou de viver a nossa vida de acordo com aquilo que diz o perverso? O que nós temos feito na nossa vida que é igual ao viver do perverso? E aqui eu não estou falando de comer, beber, de acordar, dormir, descansar, como todas as pessoas que vivem nesse mundo fazem, mas é estilo de vida, é aquilo que é o essencial, que aparentemente nós dizemos que somos, mas muitas vezes agimos contra, ou agimos totalmente ao contrário. O desafio de Deus para a nossa vida nessa manhã, gostaria realmente que a gente estivesse refletindo sobre isso. E tivéssemos também, como o Salmo 37 nos convida, a nós entendermos quem nós somos diante de Deus, para que nós saibamos que a nossa vida não termina aqui nesse mundo, como muitas vezes nós pensamos, infelizmente, mas que Deus tem uma caminhada para nós. A partir do momento que eu entendo isso e tenho a disposição de esconder no meu coração a palavra do Senhor, que Deus realmente esteja nos ajudando, através da graça e da misericórdia dele, a nós vivemos a nossa vida diferente daquilo que nós temos vivido. E nesse primeiro domingo de 2013, esse desafio que Deus está nos colocando realmente possa ser uma verdade nesse ano que só está se iniciando. Amém? Que Deus esteja falando conosco realmente no nosso dia a dia.